Existe uma rede de propina que pode ser escancarada? E pode fazer com que essa teia do Banco Master, que já é gigantesca, aumente ainda mais com questões até desconhecidas ainda, Clarissa? Bem-vinda. Elisa, bom dia para você, bom dia para os meus colegas, para todo mundo que está com a gente aqui hoje no Live CNN. Elisa, acho que para a gente analisar esse movimento de Paulo Henrique Costa, vale a pena a gente dar alguns passinhos para trás, porque essa notícia de ontem sobre a troca do advogado do ex-presidente do Banco de Brasília, que foi revelada pelo jornal o Globo, depois confirmada ainda ontem pelo nosso analista Caio Junqueira, ela vem virando uma chave em relação à postura que vinha sendo adotada desde o início desse processo pelo ex-presidente do BRB. A gente chegou a contar aqui como ele reagiu nos bastidores na época em que Daniel Vorcaro foi preso, sempre acreditando ali que a história não ia avançar na sua direção, que as autoridades não iam chegar no seu envolvimento direto nesse caso, mas as apurações foram, sim, andando, caminhando progressivamente até bater no ex-presidente do Banco de Brasília com um elemento crucial que é o fato de que ele teria recebido mais de 140 milhões de reais em propina por meio de um esquema de repasse de titularidade de propriedade de apartamentos, imóveis de luxo, por Daniel Vorcaro. E aí, por que eu falo que é interessante a gente andar um pouquinho para trás para entender o que está acontecendo e como que isso está sendo recebido em Brasília? Como ele, Jonas, estava falando para a gente, nota-se um discurso nos bastidores da Polícia Federal muito parecido com o que existia quando o Daniel Vorcaro foi preso. É aquela conversa de, esse cara não tem mais nada para acrescentar, a gente já desvendou tudo, ou é o chefe da quadrilha, olha, se ele quer colaboração, ele que traga alguma coisa relevante, porque aparentemente não tem nada. Não tem nada. Muito pouco convincente a ideia de que uma figura como Paulo Henrique Costa teria pouco a contribuir. Por quê? Porque ele teria se beneficiado de uma rede de propina que, pelo andamento das investigações, muito provavelmente não foi criada apenas para atendê-lo. Porque existe uma complexidade muito grande nos mecanismos usados por Daniel Vorcaro para repassar esses imóveis de luxo para Paulo Henrique Costa. A gente está falando de várias empresas de fachada, a gente está falando do uso de laranjas, a gente está falando de funcionários, pessoas próximas a Daniel Vorcaro que operavam esse esquema, e é muito pouco crível a ideia de que uma estrutura tão complexa, tão robusta, tenha sido criada da noite para o dia só para agradar o ex-presidente do BRB, para que ele fique feliz, né? Pois é, e Vorcaro diz exatamente isso, Daniel eu preciso mantê-lo feliz, que esse cara assim, fique feliz. Só que o seguinte, imaginar que uma rede daquela complexidade como a que foi desvendada pela investigação da própria Polícia Federal foi usada para beneficiar apenas ao presidente do BRB é muito pouco convincente. É muita coisa, são várias empresas, várias pessoas envolvidas. Tudo isso em um esquema de disfarce aí desse canal de propina muito complexo, muito integrado a outras estruturas. Então, o que se imagina? E aonde que Paulo Henrique Costa muito provavelmente vai poder contribuir com as investigações? Em explicar como esse sistema funcionava, como que o dinheiro chegaria até ele, então o dinheiro da propina que seria pago por Daniel Vorcaro cairia no bolso, na conta bancária de Paulo Henrique Costa, procurando aí desviar a atenção das autoridades, e aí, seguindo o caminho do dinheiro, muito provavelmente a Polícia Federal tem potencial, sim, de desvendar como que outras fontes de recursos de Daniel Vorcaro chegaram ao bolso de outras pessoas. Outras pessoas, o quê? Leia-se, muito provavelmente políticos, porque você não mantém um esquema com uma fraude bilionária como essa sem ter políticos e pessoas influentes na sua rede de pagamento. É aí que está a essência da investigação do caso Master. Então, quando a gente vê os agentes da Polícia Federal ou representantes dizerem não, acho que esse cara aí não tem nada para contribuir, é parte do processo de negociação.
A gente viu isso acontecer no caso de Daniel Vorcaro. Então, todo mundo ali vai dizer, não tem nada disso, a gente está só conversando, não tem nada não. Porque o sigilo do processo de colaboração é parte essencial desse instrumento. Então, quando a gente junta todas essas pecinhas, fica no ar a ideia de que sim, Paulo Henrique Costa tem sim condições de contribuir de maneira significativa com essa investigação. Porque vamos lembrar, ele era presidente de um banco estatal, indicado por políticos, com vínculo ao governo do Distrito Federal e com outros representantes da nossa classe política e que estava participando ativamente de um processo de fraude que tem valor total de 12 bilhões de reais. Imagina se esse cara não tem o que contribuir. Claro que tem. A pergunta é quem que ele vai entregar e até onde a investigação vai avançar. Aí entra a chavinha sobre a demora de Paulo Henrique Costa, que é o que a gente escuta nos bastidores entre pessoas próximas a ele, que talvez ele tenha demorado demais, que ele tenha apostado que tá... porque no início, segundo os relatos de pessoas próximas a Paulo Henrique Costa, ele chegou a ser sondado sobre a possibilidade de colaborar. Afinal de contas, Daniel Vorcaro estava sendo preso. O próprio Daniel Vorcaro mudou a sua defesa para colaborar com as investigações. Então, afinal, Paulo Henrique Costa ia falar ou não ia? Mas que ele teria resistido e tentado se defender com base numa estratégia que o mantivesse excluído do andamento da investigação, como um personagem marginal, coadjuvante nessa crise toda. Mas deu ruim, a Polícia Federal chegou na história dos imóveis e aí ele passou a ser investigado pelo recebimento de tanto dinheiro em propina. E aí, óbvio, bom, agora é melhor falar, só que se ele tivesse falado antes, provavelmente ele conseguiria um benefício maior. Então, provavelmente, o que eu ouço nos bastidores é que a tendência é que Paulo Henrique Costa consiga um benefício menor do que ele poderia ter conseguido lá atrás. Por causa dessas estratégias, né, dessas andanças.